Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos para mais um vídeo no dia de hoje. Fica até o final aí, ó. Eu tenho certeza que nós seremos edificados pela santa palavra de Deus. Você já deve ter feito várias perguntas, né? Deve ter questionado por que algumas igrejas podem isso, outras podem aquilo. O que está acontecendo com a igreja brasileira, com a igreja no mundo? Por que algumas hoje permitem o casamento entre homem com homem, mulher com mulher? Como é que funciona isso? Você deve ter perguntado por que tem igreja participando de folia, de carnaval? Por que tem outras igrejas que permitem o homem ou a mulher beber, não tem problema, não pode embriagar e tantas coisas mais. Mas eu quero meditar com você algo que diz na palavra de Deus. A verdade, ela está aqui, ó. Ela não está na minha opinião, não está na opinião do pastor ou da pastora de igreja tal, ou de igreja tal, ou de seita tal. A verdade, ela está na santa palavra do Senhor. A Bíblia diz claramente, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante, diz assim, ó, não deixe que ninguém vos engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, ou seja, o desvio da fé, o desvio da verdade. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. As palavras que o apóstolo Paulo escreve aqui é dizendo que um cenário tem que ser preparado. Tem que ser preparado um cenário. Qual cenário é esse? O cenário da apostasia. Antes de manifestar o filho do diabo, antes de manifestar aquele que vai governar o mundo e trazer e completar, na verdade, oficializar a apostasia no mundo geral. Nós sabemos que esse é o anticristo, como a Bíblia fala, chama de besta, em Apocalipse capítulo 13. Mas isso precisa ser feito um cenário. Como que vai ser feito esse cenário? O cenário vai ser feito através da política, mas também através da religiosidade, através da falsa igreja. É aí que eu quero trazer uma palavra para você. Nem toda igreja é falsa, não. Tem muita gente falando, a igreja tem se desviado da verdade. O que está acontecendo com a igreja brasileira? A igreja de Cristo brasileira, que não se consiste em uma placa, a igreja de Cristo brasileira ou mundial, ela continua no mesmo caminho. Dentro da igreja nós sabemos, Jesus já havia falado sobre isso, que dentro do povo de Deus haveria os bodes, haveria também o joio, mas quem vai fazer essa separação é Cristo. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que escreve 1 e 2 Tessalonicenses, ele também vai escrever 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão, abandonarão a fé, seguirão a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. A primeira coisa que nós devemos também ter em nosso coração é o conhecimento pleno da verdade. Porque tendo conhecimento da verdade, não existe religião, não existe doutrina, não existe pensamento humano, não existe filosofia que vai nos desviar. Então, independente do que o seu líder prega, consulte a palavra. Se ele prega a verdade, continue com a palavra. Se ele prega a mentira, fique mais ainda com a palavra. Questione, pergunte, não se deixe enganar. Nesses últimos tempos, muitos têm dado ouvidos a doutrinas de demônios. Muitos têm dado ouvidos a doutrinas enganadoras, doutrinas de homens, doutrinas de espíritos enganadores, de demônios que têm se manifestado nas pessoas, trazendo profecias falsas, trazendo movimentos falsos, trazendo sinais falsos, e muita gente tem se deixado levar pelo engano. Então fique com a palavra, fique com o Espírito Santo de Deus, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que faz o homem entender que ele pode casar sim com uma mulher, o Espírito que faz uma mulher entender que ela pode casar sim com um homem, o Espírito que faz um líder ou um crente entender que ele tem que ser marido de uma mulher só, o Espírito que faz ele entender que a verdade é autossuficiente para salvar e libertar, outros querendo e também já editando a palavra de Deus para querer defender os seus pecados. Meu irmão, o tempo do fim chegou. Muitos estão apostatando da fé, se desviando da fé. Eu, você, nós temos que continuar na verdade. Quer fazer parte da igreja de Cristo, da igreja verdadeira? A igreja que não se deixa desviar, que não é a Babilônia do Apocalipse, que não é aquela mulher adornada com pecado. A igreja que continua se santificando, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro, se arrependendo dos pecados todos os dias, buscando o batismo com o Espírito Santo e lutando para não perder a sua coroa. Então, entre no caminho do arrependimento. Entre pela porta estreita,
que não passou por manutenção. A porta continua estreita. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. E o nosso destino é o céu. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.